Então, meus amados, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Boa noite a todos. É sempre uma alegria, né, mesmo a gente estar juntos. Parabéns a Cristiane, do Zé Luiz, está ali, né, comemorando mais um aninho de vida, com muita alegria, na presença do Senhor, né? Louvado seja o nome de Jesus. Tem uma palavra, querido, essa palavra, ela me acompanhou durante todo esse processo de enfermidade aqui em casa, de toda a luta, e ela não sai do meu coração. E eu gostaria de abrir orando essa palavra. Amém? Esperei confiantemente pelo Senhor, é o Salmo 40, de 1 a 4. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amados, momentos difíceis, tribulações, lutas, vêm, vão, fazem parte da vida, da história, da humanidade, mas bom é passarmos por essas lutas, por essas tribulações, na presença, na dependência, na esperança e na fé do nosso amado Senhor Jesus. Vai lá, Betão, é contigo, querido. Amém, queridos. Uma alegria estar podendo estar com os irmãos, saúde da igreja com a paz do Senhor, né? Com a graça, com a alegria. E queria compartilhar uma palavra com os irmãos, está dentro do livro de Daniel. E só para contextualizar um pouquinho, o livro de Daniel começa com a invasão tanto de Jerusalém, né? E Judá, e é invadido por Nabucodonosor, um rei muito poderoso, rei da Babilônia, e ele toma despojos, prende o povo, leva cativo jovens, filhos de príncipes, inteligentes, aquele pessoal mais de alto nível, né? Então, ele mantém isso cativo, levou também os utensílios do Senhor. Isso custou mais tarde a vida de um filho dele, né? Por causa disso, por causa do uso das coisas do Senhor, da santidade, e foi repreendido e morto. E pegou também esses jovens, né? Entre eles, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, e eles foram presos, e a Babilônia, né, lá por ordem do rei, queria a cultura, queria a língua, queria explorar por tudo. Já não basta ter cativo, ter levado preso, ter pego despojo, mas queriam realmente tirar até o osso. Mas nisso, esses 4 homens se propõem diante de Deus, né, de não se envolver com as iguarias do rei, não comer daquela comida e beber do vinho, mas pediram verduras e água, legumes e água. E aí conseguem isso, essa graça, né? E ficam saudáveis e coisa e tal. Porém, o rei Nabucodonosor tem um sonho. E nesse sonho, ele chama os magos, os encantadores, né? Lá aquele pessoal que deveria saber tudo, e pediu para que eles contassem
o sonho e desse a interpretação. Mas os magos ficaram assustados com isso, falou, ó, esse tipo de coisa ninguém nunca pediu, né? Conta-nos o sonho e nós diremos a interpretação. Porém, Nabucodonosor falou, não, vocês me falam o sonho e me digam também a interpretação. E aí eles, mais uma vez, insistiram e o rei falou, vocês estão querendo me enrolar, mas se vocês não me derem o sonho e a interpretação, todos vocês vão morrer. E aí tocou o terror geral, né? Todo mundo aí com medo e acabou que ninguém deu mesmo, o rei já tinha estabelecido e aí mandou seus servos já irem de casa em casa. E quando um desses servos estão ali perto de Daniel, Daniel pergunta, o que está acontecendo esse alvoroço? Falou, não, o rei mandou matar todos por causa de um sonho que ele teve, ninguém trouxe a interpretação. E Daniel falou assim, peça ao rei que me dê o prazo, que eu vou trazer a interpretação para ele. Bom, isso é só como um pano de fundo, uma introdução, porque talvez alguns dos irmãos não tenham lido, né? Temos gente nova aí, mas os irmãos conhecem a história. Então, que sonho foi esse, queridos? Nabucodonosor, ele teve essa visão. Ele viu no sonho dele essa estátua. Uma estátua terrível. Uma estátua que tinha assim, dificuldade de entender o que era e parecia devastador. Daniel, capítulo 2, versículo 26 e diante, diz o seguinte, respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Maravilhado de ver assim a graça, o poder de Deus na vida dos seus filhos, né? Na vida ali de Daniel, que foi usado tremendamente por Deus, numa coisa impressionante, no sentido de que só Deus é o Deus que conhece todas as coisas, é o Deus que conhece os mistérios, né? E isso gerou, queridos, algo tremendo na vida, né? Tanto de Daniel, quanto na vida de Nabucodonosor, né? E assim, quando a gente vê essa manifestação da glória de Deus, uma coisa que eu leio um texto desse, eu fico emocionado, né? De ver a graça, e acredito que muitos dos irmãos também, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, ô Deus de mistério, ô Deus de poder, louvado seja o nome do Senhor. E assim, queridos, a gente vê isso e realmente é adorar, é exaltar, é glorificar, mas isso é algo que Deus quer que aconteça na nossa vida, né? Na nossa vida, a gente possa ter experiências como essas e bem dizer o nome do Senhor, né? Aí em Daniel 2:46 e 47, o próprio Nabucodonosor fala, então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra, né, perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse ofertas de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Né? Daniel também, queridos, aí 2:19, né? Daniel... Beto, agora tá visível aqui na tela, querido. Foi colocado no modo apresentação. Sim. Vê se você consegue ler daí, que a gente acompanha na mesma versão. Ah, tá bom. Tá bom, querido. Deixa eu só ver como é que eu faço aqui para diminuir isso aqui. Ah, agora deu. Joia. Então, Daniel também, né? No Daniel 2:19 fala, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Pelo que Daniel louvou a Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis. Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas
e com ele mora a luz. Deus dos meus pais, a ti dou graças e louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos fizeste saber este assunto do rei. Então, assim, queridos, que coisa tremenda, né? Algo que muitas pessoas iam morrer, mas pela misericórdia e graça de Deus, o Senhor revela. E mais do que isso, o Senhor traz para Nabucodonosor um sonho, que esse sonho é um sonho que fala dos tempos até os tempos do fim, né? Desde lá atrás até os tempos do fim. Então, é muito tremendo, né? Então, experiências como essa, a gente estava colocando aqui alguns textos, né, que gerem em nós, queridos, essas experiências com Deus, que gerem em nós fé, né? A palavra diz que o meu justo ele viverá por fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, queridos, nós somos aquele povo que crê num Deus que responde oração, crê num Deus que desvenda mistério, crê num Deus que é Senhor sobre todas as coisas, não tem nada escondido diante do Senhor, não tem nada acima do poder do Senhor, todas as coisas lhe pertencem. O Senhor fala, né, em Salmo 24:1, minha é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, é do Senhor, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. E também fala aí que a fé é o firme fundamento, né, das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Então, é crer naquilo que a gente não viu ainda, né? Como o próprio Daniel, né? Que, assim, foi orar, foi clamar, né, diante do Senhor. Também, queridos, uma outra coisa que acontece um pouquinho mais na frente, aí com Nabucodonosor, é uma lição de humildade que o Senhor vai dar, né, no Nabucodonosor, né, porque ele foi levantado rei, como diz aí em Daniel 2:37, tu, ó rei, és o rei dos reis, a quem Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força, a glória, e cuja mão ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo, as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Então, queridos, a interpretação a gente leu, então Deus levantou Nabucodonosor, e realmente com grande poder. Tanto é que os reinos que viriam depois dele seriam reinos menores, pelo menos até agora, né? Nabucodonosor também, Deus deu um outro sonho para ele, onde ele, nas vigílias da noite, né, algumas coisas aconteceram, né? Ele via um santo, né, um anjo vinha e cortava a árvore, destruía, contudo deixava na terra o tronco e as raízes, né? Então, no meio de tanta da relva do campo também, ele era molhado, né? Ele comia da relva do campo, ele era molhado também de orvalho, né? E ele seria expulso do meio dos homens e a morada seria nos animais do campo, né? Te farão comer erva de bois, ficarás molhado com orvalho. Enfim, queridos, é um sonho onde Deus lhe dá, também trazendo aí agora algo terrível sobre ele, porque Nabucodonosor, ele se ensoberbeceu, né? Ele se ensoberbeceu dizendo que ele tinha o poder, né? Que ele era o cara, né? Então, dá uma olhadinha aí embaixo, no Daniel 4:30, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, e a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás expulso do meio dos homens. E aí acontece tudo aquilo que a gente falou, né? Ia comer relva, ia ser molhado pelo orvalho, né? E etc. Até, e é importante isso aqui, queridos, passar 7 tempos, ia passar 7 tempos, até que conheças o Altíssimo, né? Que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem o quer. E na mesma hora essa palavra se cumpriu, e isso aconteceu para repreender o rei, porque ele se achou o cara. O tremendo, queridos, que Daniel tem uma atitude completamente diferente, não está aqui o texto, mas eu
Quando aquele servo Arioque, né, o servo do Nabucodonosor, explicou para Daniel, ele fez o seguinte: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias e os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não permanecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Senhor do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele a sabedoria, o poder, etc. A gente já leu também sobre essa adoração que Daniel fez e glorificou o nome do Senhor. Então, Nabucodonosor, por final, ele aprende a lição. E no final desse tempo que ele passou, no fim desses dias, Nabucodonosor, levantei aos céus os meus olhos e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque seu domínio é domínio sempre eterno, e o seu reino de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados por nada, segundo a sua vontade. Ele opera no exército do céu, em todos os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? No mesmo momento, no mesmo tempo, voltou a mim o entendimento, e para a glória do meu reino voltou a minha majestade, o meu resplendor, buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes, fui estabelecido no reino, e foi-me acrescentada excelente grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, glorifico o Deus do céu, porque todas as suas obras são retas aos seus caminhos justos, e os seus caminhos justos. E ele pode humilhar aos que andam na soberba. Então, Deus dá aí uma lição tremenda a Nabucodonosor e a nós também, né, queridos? Porque quantas vezes eu, pelo menos, amados, quantas vezes eu me vi indo na força do meu braço, né? Quantas vezes a gente pensa que, puxa, vamos lá, vamos trabalhar para o Senhor, vamos fazer, vamos ajudar, mas muitas vezes é na força do braço. E o Senhor tem falado sobre isso, né, ao meu coração, e creio que ao coração de muitos irmãos, sobre a necessidade que nós temos de glorificar o nome do Senhor e depender do Senhor em tudo. Em tudo, o Senhor seja louvado. E em tudo a gente possa depender do Senhor e não sermos independentes nem rebeldes. Queridos, o sonho, como já foi falado lá na interpretação, né? O Império Babilônico é o ouro, o peito, né? E os braços de prata é o Império Medo-Persa. O Império Grego, né? A cintura e o quadril de bronze. E o Império Romano, as pernas de ferro. Existem algumas especulações, né, sobre que poderia também, assim como foi 2 braços, seria 2 reinos, as pernas talvez pudesse ser, mas eu não gosto de especulações, eu prefiro ficar com o que está mais certo nas escrituras, né? Então, tem estudiosos que dizem que o Império Romano junto com o Império Otomano, mas outros dizem que não, que também consideram 2 pernas porque o Império Romano foi dividido, né, do Ocidente e do Oriente, mas eu creio que essa representação fica jóia. E aqui a pedra, né? A pedra cortada sem auxílio de mão. Aqui está falando da pessoa de Jesus, né? O Cristo, né? Que vem e atinge os pés de ferro misturado com barro e o esmiuça, como diz aí. Queridos, como tempo, né? Como falamos já, esse sonho ele fala sobre toda a história até o final, pelo menos desde o Império ali do Nabucodonosor até o final, até a vinda do Senhor. Então, nós estamos, já passamos, né, o Império Babilônico já caiu, o Império Medo-Persa já caiu, o Império Grego também, inclusive, e o Império Romano também, né? O Império que tem uma influência muito grande na cultura ocidental, tanto o Império Grego quanto o Império Romano, os irmãos sabem, e nós estamos exatamente aqui, não sei se vocês estão vendo minha setinha aí? Nós estamos aqui, no império, aqui nos pés de ferro com barro, né? Então, alguns acontecimentos, né, que se deram depois aí da queda do Império Romano, né, basicamente nesse período que a gente vem dando, né? Então, a gente deu alguns exemplos só, mas descobrimento das Américas, Grande Guerra, Revolução Industrial, Guerra Fria, né, pessoas que foram importantes para as suas épocas, né? Desenvolvimento da ciência, né? Situações mais recentes aqui, a Torre Gêmea, a Covid, né? Coisa já bem atual. Também, queridos, acontecimentos aqui agora mais recentes, né? Que tem acontecido nesses tempos agora, vamos dizer assim, dos anos mais 70 para cá. Então, grande agitação, e isso aqui é uma coisa importante, queridos, entre as nações.
Porque o nosso Deus, ele é um Deus que ele trata com nações, com reis e príncipes, né? Então, com o povo de Deus, o Senhor fala através dos profetas, né? Do homem de Deus, dos sacerdotes, mas Deus trata com nações e fala com seus príncipes, seus reis, seus representantes. Então, hoje nós temos uma agitação muito grande entre as nações, desde a Guerra Fria, né, com Estados Unidos e Rússia. Então, alguns até arriscavam dizer que os pés era isso aí, era essa Guerra Fria e tal. Outros agora dizem que é o mercado comum europeu, enfim, né, a globalização, né? Mas nós preferimos ficar, eu prefiro ficar com a palavra, ainda não sabemos o que é, não está claro, então nós vamos aguardar, né? Então, esse reino, esses pés ainda, para mim, eles ainda estão sem um nome, até que o Senhor dê graça para a sua igreja, para discernir o que é, né? Então, outras situações, né, que acontecem, né, queridos? Pandemia, como está acontecendo agora, catástrofes, queimadas, furacões, ou seja, a natureza sendo muito abalada, né? Outra coisa nos dias de hoje que tem sido muito usado, né, é o entretenimento, né? Uma distração, uma tentativa até de emburrecimento da população, no sentido de que a pessoa às vezes fica tão ali naquela coisa que não consegue, muitas vezes, se desenvolver, né? Às vezes tem uma internet para buscar pesquisas até mais interessantes e tal, mas muitas vezes o que a população, muitas vezes é jogada para ela é para comer lixo, né? Então, enfim, aí de qualquer forma, temos aí uma Netflix com muitos filmes, né? Amazon, e, enfim, jogos de computadores, games, as redes sociais têm sido um problema, uma preocupação muito grande, né? Que tem trazido muita preocupação para psicólogos, médicos, psiquiatras e coisa e tal. Então, também o que tem acontecido, uma tentativa de desconstrução, né, dos princípios cristãos, isso tem sido uma coisa bem enfática, né, bem satânica mesmo, né, e tentando destruir aí com essas ideologias de gênero, feminismo, divisões, guerra entre grupos, e, enfim, né. Também modismos, movimentos, gospel, rap, cinema, política, né, é importante dizer, o Wagner está até falando que a questão lá que ele está lá no governo está bem difícil, e realmente, querido, aqui tem coisas que são bem complicadas mesmo, no sentido de que estamos aí sendo acometidos, mas que é muito importante a gente entender, queridos, que todas essas coisas, é claro que mexe com a sociedade, como a pandemia, né, botou todo mundo em casa, máscara, não pode reunir, não pode fazer, tantas outras coisas, aí os gays, tanta situação, né, difícil. A situação política, por exemplo, nosso país, como o Wagner falou, está muito complicada, mas nós somos discípulos, nós não somos nem de direita nem de esquerda. Nós vamos sim apoiar aqueles que tiverem, o governo que estiver fazendo a coisa correta, né, aos nossos olhos, aos olhos da palavra, né, decisões bem tomadas e tal. E realmente, querido, então, assim, não somos aqui nem direita, nem esquerda, não somos nem bolsonarista, nem lulista. Claro que aí cada um tem o seu ponto de vista e de apoio, e não temos, como igreja, nada a falar nesse sentido, mas animar os irmãos a procurarem mesmo sua orientação, aquilo que você entende, que você pensa, né? Não queremos, como igreja, dar uma palavra, faça isso, faça aquilo, vote nesse, vote naquilo, a gente não acha isso correto, não é do nosso feitio, não entendemos que é isso que Deus quer, porque nós estamos buscando, queridos, justiça e graça do Senhor. Mas nós sabemos que esse mundo jaz no maligno. Nós sabemos que realmente também, uma coisa muito importante de se dizer, é que Jesus não baseou, querido, Jesus não veio e não mudou a política. É interessante dizer que na época de Jesus, era as pernas de ferro, né? Era o governo romano em cima ali de Jerusalém, né? E de todo aquele contexto ali de nação, e Jesus não mudou, né? Jesus não falou fez campanha política para tirar os romanos de lá, mas ele mudou o coração humano, né? Foi isso que Jesus veio trazer, essa foi a novidade, a boa nova, mudar os nossos corações, mudar a pessoa. Então, queridos, não estou querendo dizer aqui que a gente não vai fazer nada, não é isso, né? Nós vamos aí pedir graça e discernimento. Então, agora, por exemplo, discernimos que deveríamos tomar a vacina, né? Mas nas próximas enfermidades, elas vão haver, nós vamos continuar buscando ao Senhor. Porque eu creio que um exemplo tremendo que nós temos, queridos, é Moisés. Né? Moisés, conduzindo o povo, ele sempre dependia da vontade do Senhor. Nós vamos fazer se o Senhor mandar. Se o Senhor parar, a gente para. Se o Senhor continuar, a gente... Então, Deus governava. E é assim que nós, como igreja, queridos, nós andamos. À medida dos acontecimentos, nós clamamos ao Senhor, Senhor, nos orienta, Senhor, o que devemos fazer? Senhor, tem misericórdia. Senhor, levanta o teu servo, levanta o teu profeta, levanta o teu servo para nos trazer orientação. E nós vamos clamar, queridos, e vamos passar por essas situações. Como estamos passando por uma situação difícil aqui, e a palavra diz que outras virão. Mas assim, queridos, uma coisa muito importante, porque também diante dessas coisas, só queria frisar uma coisa, é que a gente ouve muitas coisas por exemplo, nas redes sociais, né? A gente
tem aqueles filminhos, então, tem um profeta, tem não sei o quê, Jesus está voltando, e tal, e tal. Mas assim, queridos, nós precisamos entender o seguinte, Deus quer que a gente concentre na palavra. Nossos olhos não podem estar no acontecimento. Tudo que acontece parece que vira um frenesi, né? Mas assim, queridos, não, nós estamos de olho na palavra. E a palavra diz muitas coisas sobre esses tempos. Então, nós precisamos... Jesus estava dizendo, veja que eu estou vos prevendo, né? Jesus alertou, né? Eis que eu estou dizendo para vocês, eu estou antecipando para vocês. Então, presta atenção, vigia, fica de olho nos sinais. Então, eu botei aqui, é claro que tem muito mais, queridos, só que também tem coisas que são mais metafóricas, como o livro de Apocalipse, eu prefiro não trabalhar com eles porque depende de uma interpretação, mas esses aqui são textos bem claros, que a gente vai poder dar uma lidinha, uma olhadinha. Fala assim, Mateus 24, este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, queridos, no mundo inteiro, nós temos aí muitas nações que não conhecem o Senhor. Temos muitas nações, maioria do mundo, mais da metade não conhece o Senhor. Muitos nunca nem ouviram falar. Só em dizer que a China e a Índia, que são os maiores países do planeta, cada um com mais de 1 bilhão, cerca de 1,5 bilhão de pessoas, são países não cristãos. Então, outro texto que é bem claro, que fala, por que haverá então, o Mateus 24, 21, por que haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Outro texto, Daniel 2,41, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, e em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo. Então, aqui fala que é um reino dividido, Então, um reino dividido não subsistirá, E é esse reino que está se levantando aí do barro e do ferro, Com os 10 dedos os pés de ferro com os 10 dedos de barro, Então, vai haver um conchavo, um ligamento, como o outro texto vai falar que é pelo um casamento, vamos ler. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, queridos, são um reino que está se misturando com o outro, Na possibilidade aí de 10 reis que vão se levantar, Enfim, tem várias profecias sobre isso, e vão se juntar aí. Outro texto, Daniel 12, 7. E ouvi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que disse que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando tiver acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas essas coisas. Então, queridos, tem um texto aqui no próprio livro de Daniel, capítulo anterior aí, que diz que tempos é igual a anos. Então, aqui 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo seria 1 ano, mais 2 anos, 3 anos, mais metade de um tempo, 3 anos e meio. Então, há também um entendimento, que o anticristo vai se levantar e teria aí um relacionamento tranquilo até um tempo, mas depois que manifestaria. Então, questões mais de estudo, a gente prefere ler os textos e continuar buscando no Senhor e aguardando, O Apocalipse 13:16 fala, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita e na fronte, para que ninguém pudesse comprar e vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Isso aqui é interessante, queridos, que essa questão da Covid aí, os irmãos devem estar observando uma coisa, Que quando você chega no mercado, em algum lugar para entrar, o que estão ali fazendo? Checando a mão e checando a testa. Como a palavra de Deus é tremenda, Parece que é um ensaio, Ainda não é essa questão, mas vai chegar um tempo, que não poderão comprar nem beber, E um último texto que eu também acho bastante importante, fala assim, Tessalonicenses 2:1, fala um em diante, de 1 a 3. Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua reunião com ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá, nem sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, queridos, é muito importante que antes da gente ficar preocupado, com essa agitação, com esse
frenesi, com essa coisa toda, a gente poder entender que o Senhor colocou textos que nos orientam, e nós devemos andar pela palavra, pelas escrituras, pela palavra de Deus. Então a palavra, esse último texto, como fala, porque isso não sucederá sem que primeiro venha a apostasia e a revelação do homem do pecado, o filho da perdição. Então aí já está falando literalmente do anticristo, né, que vai se manifestar, né, enfim, como fala a profecia em Daniel, né, que vai querer se assentar no trono de Deus e ser adorado como tal, né? Então, enfim, queridos, que a gente possa ficar muito firme com a palavra do Senhor, né? Com aquilo que a palavra do Senhor está dizendo, com aquilo que a palavra do Senhor está clara. Diante disso, queridos, né, o que nós devemos fazer? Parece que é uma pergunta que não quer calar, né? E aí, o que a gente faz? Né? Para onde a gente vai, então? Né? Então, estamos aí chegando, querendo saber que reino é esse, né? Os pés de ferro e tal. Mas, queridos, a gente deve, na verdade, queria trazer algo assim muito, muito simples para os irmãos. Né? Muito simples. Nós devemos continuar olhando para o Senhor, olhando para a sua palavra e cumprindo tudo aquilo que Jesus nos mandou fazer. Tudo aquilo, queridos. Porque assim parece, a impressão que dá é que parece que a gente tem que parar agora tudo para a Covid. E a gente para a vida e parece que fica esperando. Queridos, nós temos que continuar proclamando, e esses textos falaram muitas coisas tremendas, que nós temos que continuar fazendo. Proclamando o evangelho, levando a palavra, servindo, amando, curando, confessando, relacionando uns aos outros, animando uns aos outros, perseverando. Parece que a gente tem que parar. Mas, queridos, as pernas de ferro estavam lá, oprimindo, e Jesus veio e falou assim, olha, o reino é chegado. O reino de Deus está dentro de vocês. Então, o Senhor, ele deseja isso. Né? E a gente precisa entender uma coisa muito tremenda. Quando Jesus foi, ele falou assim, olha, eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vos enviarei o Espírito Santo. Ele vos há de ensinar todas as coisas. Vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Né? Vocês não vão ficar sozinhos. Então, queridos, isso é tão tremendo, porque o Senhor colocou a sua própria presença para se relacionar conosco, dentro de nós. E nós não podemos menosprezar. Nós não podemos tratar o Espírito Santo como fosse aquela joia rara que a gente bota no armário. É tão rara que a gente bota no armário e ela fica lá, a gente quase não usa. Quando vai num casamento, quando vai numa situação, né, e às vezes você fica tempo sem ir, mas não, o Espírito Santo é alguém próximo. O Espírito Santo é alguém pessoal, é alguém de relacionamento, é alguém que quer encher a nossa vida, é alguém que quer nos ensinar. Nós estávamos perdidos. A palavra fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados, delitos e pecados. E o Espírito Santo veio para nos transformar, uma vez que nós aceitamos, recebemos o Senhor, uma vez que a gente se entregou ao Senhor, uma vez que a gente se arrependeu para a vida velha. E agora o Espírito Santo ele vem trabalhar, mudar. Porque, queridos, o arrependimento foi realmente aquilo. Eu não quero mais ser aquela pessoa que eu era. Eu não quero mais ser aquele pecador que magoava a Deus, que ofendia a Deus, que pecava. Eu quero ser uma nova criatura. Então, queridos, não é uma questão é o pecado, é o roubo, é a mentira. Não. É uma questão de mudança de vida. É uma questão de encontro com o Senhor. Porque o Senhor quer gerar em nós a pessoa de Jesus. Então, queridos, nós precisamos buscar o Espírito Santo, ter intimidade com Ele, depender dEle, não fazer mais as coisas porque a gente sabe, porque a gente aprendeu, porque a gente fala o texto, porque a gente sabe o texto decorado. Não. O Espírito Santo nos conduz. Como é que eu faço? Como é que eu me comporto? Eu falo, eu não falo, depender, deixar o Espírito Santo fluir, deixar o Espírito Santo fazer, saber que Ele está entre nós. Ele nos guiará a toda a verdade. Então, querido, está muito confuso, né? Tem muita coisa acontecendo, a gente não sabe se o vírus foi natural ou foi inventado, parece que foi inventado, mas, queridos, Ele nos guiará a toda a verdade, o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. Não se preocupe, o Senhor vai trazer. Aquele Senhor, que todas as coisas estão sobre Ele, são da mão dele, ele tem poder, vai nos guiar, vai nos orientar, vai trazer verdade, vai nos convencer, vai nos tocar. Então, queridos, nós não devemos nos preocupar com a agitação do mundo. O mundo está perdido, o mundo já é do maligno. Nós temos um Senhor que guia. E nós estamos como Moisés, olhando para a nuvem e olhando para a coluna de fogo, ou seja, sendo guiados. Nós não estamos soltos, nós não estamos à deriva. Querido, uma outra coisa que a gente precisa é continuar fazendo a mesma coisa. Então, além de ser cheio do Espírito Santo, buscar esse relacionamento com o Espírito Santo, nós precisamos buscar em primeiro o reino de Deus. O reino de Deus. O Senhor ser prioridade. O Senhor ser o nosso motivo de vida.
A gente não vive mais para nós, a gente não vive mais para o mundo. A gente vive para o Senhor, para agradá-lo, para saber a vontade dele. Então, queridos, é muito importante, né? Qual tem sido a nossa prioridade? Qual tem sido? Né? Às vezes tem aí também vida corrida, é o trabalho, é a escola, é a faculdade, é o casamento, é problema com a família, é não sei o quê. Mas qual a nossa prioridade? O Senhor fala, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, não se perturba. Eu vos dou paz. Então, queridos, nós temos que ter paz, tranquilidade, no meio do agito, no meio de toda essa agitação, seja de que tempo for, seja qual agitação for, a coisa, segundo as Escrituras, vai piorar bastante. Né? A pandemia só está começando aí, mais um ciclo difícil, mas as profecias dizem que a coisa vai piorar muito. Por exemplo, o mundo está aí muito preocupado com a natureza. Se você ler lá os selos e as trombetas, queridos, a natureza vai sofrer muito. Fala que 1/3 do mar, dos peixes do mar vai morrer. Do ser vivo do mar, 1/3. 1/3 das plantas, das matas, vai ser queimado. Então, queridos, então a gente precisa se acalmar no Senhor, porque é Ele que cuida de nós. É tremendo como o Wagner já orou aí, falando, né, o Senhor, como o Senhor tem, também lá no grupo a gente estava orando, muitos devem ter orado, como a gente tem visto o Senhor responder nossas orações com relação à lista de oração de enfermo, né? Quantas vidas foram curadas, quantas vidas foram tocadas. Então, queridos, o que o Espírito está tocando na gente nesse momento? O Espírito Santo está sempre querendo fazer alguma coisa, está sempre querendo tocar numa área da nossa vida. Nós temos que entender o que o Senhor está falando comigo. Cada um de nós, consigo, não é com o outro não, é consigo. O que Deus está falando comigo? Né? O Espírito está querendo mudar o quê? Está querendo trabalhar o quê na minha vida? Eu preciso. Então, não é o discipulador, não é o pastor. A gente fica com problema com o irmão que chega e nos... Não, queridos, é o Senhor, é o Espírito Santo que está querendo mudar a nossa vida. Não é o discipulador, não é o pastor. Então, nós também precisamos praticar o que o Espírito está falando. O Senhor está tocando na gente, então tem coisas que são muito práticas. Né? Então, a palavra fala, né? As suas orações e as suas esmolas chegaram à presença de Deus. Né? Então, a gente, muitas vezes, querida, aqui na nossa dificuldade, a gente às vezes vê o pedinte chegando perto do carro, a gente fecha a janela e fala assim, não sei, pode ser que não vou ajudar porque pode ser para comprar droga, ou então, não sei, a gente fica meio temeroso, mas, queridos, nós precisamos entender que o Senhor falou que melhor é dar do que receber. Né? Como é que as nossas esmolas serão chegar diante do Senhor se a gente não praticar? Se a gente não começar a abrir a liberalidade. Então, eu sei que cada um aqui tem o seu jeito, né, de se portar, ter recebido graça do Senhor, uns com mais facilidade, outros com menos. Mas, querido, como é importante, né, a gente entender isso, que melhor é dar do que receber. Né? Aquele que roubava não rouba mais, mas antes trabalhe para poder cuidar de si mesmo e ainda abençoar outros. Então, querido, nós precisamos aprender que ser dadivoso é bênção. Não podemos ser que nem o mundo. O que o mundo fala, né? Quando mexe no bolso, já viu essa expressão? Então, queridos, nós não podemos viver assim. Quando mexe no bolso, querido, nossa vida está aberta para abençoar, para servir. Aquele que empresta ao pobre, aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. Né? Então, assim, queridos, você quando abençoa alguém, você é o maior abençoado. Nós somos o maior abençoado. Então, também outra coisa que a gente precisa, né? Então, andar no Espírito, buscar em primeiro lugar o reino, praticar, tem tantas outras práticas que a gente poderia falar aí, mas praticar, queridos, né? Entendermos o seguinte, nós precisamos, porque assim, a gente recebe muitos ensinos, e às vezes a gente até reproduz o ensino, mas nós temos que ficar de olho se nós estamos praticando, né? Praticando. Então eu tenho que ficar de olho na minha prática, falar, Senhor, poxa, como eu preciso ser dadivoso, como eu preciso ser amoroso, ter misericórdia, o Senhor tem nos dado tanto, tem falado comigo aqui, e a gente tem aprendido devagarzinho, ver os irmãos aí que são mais dadivosos, temos aprendido a servir, temos aprendido a abençoar, temos aprendido a ofertar, com muita tranquilidade, né? E com alegria também. Uma outra coisa, queridos, que também precisamos, né? Estarmos, como já falamos, firmes com a palavra. Né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, queridos, a palavra de Deus, né? Ela nos liberta, ela nos cura, ela é a verdade. Né? Se guardarmos seus mandamentos, sois verdadeiros meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aquilo que a gente fez um pouquinho ali, naquele exercíciozinho, manter os nossos olhos na palavra. O que a palavra diz? Né? Então, acontece alguma coisa, Jesus vai voltar. Querido, calma. Não é que a gente não quer que Jesus não volte, mas a palavra diz que Jesus não voltará se o homem da iniquidade não for manifesto. Então, a gente fica assim, opa, o Senhor está falando, tem esse sinal, tem aquele sinal, tem outro sinal, ainda não aconteceu, vamos aguardar, vamos olhar para o Senhor. Não é que a gente não quer, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas não é que a gente não quer que o Senhor venha, mas porque essa agitação nos tira, querido. E a palavra diz que nós não podemos ser como meninos, levados de um lado por outro, por todo o vento de doutrina ou de engano, por toda a situação que acontece. Nós temos que ter paz e continuar, queridos.
nos relacionando, sendo igreja, sendo vínculo, ajudando uns aos outros. Nós estamos aí num tempo que dificuldade, né, queridos, para nos encontrar. Mas nós temos que voltar a nos encontrar, pela graça e pela misericórdia de Deus. Né? E assim, pedir ao Senhor graça, por enquanto, temos que usar aí todos os protocolos, vamos usar, mas querido, nós precisamos nos encontrar em lugares, quem sabe, um pouquinho mais abertos, onde a gente possa, porque esse contato, tem muito, vocês sabem, tem muita gente adoecendo. Tem muita gente adoecendo, queridos. Porque está sozinho, ou porque está com medo, ou porque está não sei o quê. E quantos não tem esse relacionamento? Estou vendo ali a sala ali, não sei de quem que é, estou vendo uma sala ali grande, não sei se é do Wagner mesmo, não sei, uma sala que é, deixa eu ver. Ah, é do Vini, é isso. Ali uma turma grande, outras turmas, vi lá do Lorival e tal. Então, assim, que joia, queridos, estarmos juntos. Precisamos, nos amalgamar mesmo. Um irmão que ajuda outro irmão, todos têm graça, todos têm recebido do Senhor, todos têm o Espírito Santo, todos animam, são animados, edificam e são edificados, servem e são servidos, animam uns aos outros, lembra as verdades, coopera. Então, cada um de nós, querido, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Querido, nós precisamos desenvolver. Nós não podemos ficar aqui agora, Jesus está voltando, então vamos esperar. Assentar, assistir um filme. Queridos, e a obra? E levar o evangelho? As pessoas querem, elas vão ser tocadas não só pelo que a gente prega, elas vão ver a nossa vida e vão falar assim, puxa, como ele mudou. Puxa, como ela mudou. Não é só a pregação, mas é a vida, é o testemunho que fala a respeito da mudança que Jesus fez em nós. E as pessoas veem, e elas se aproximam, e elas desejam, a gente pode proclamar o evangelho, a gente pode testemunhar, a gente pode se alegrar. Então, queridos, tudo isso faz parte da vida normal. Não pode falar assim, Beto, mas quando é que você vai chegar no que a gente tem que fazer? Eu não vou chegar, porque a gente tem que fazer? É só isso, queridos. É permanecer nele, praticando, caminhando, até que o Senhor vai vir, mas nós vamos continuar obedecendo, praticando, servindo, se arrependendo, entendendo que a obra, querido, não é só de proclamar o evangelho para o outro. A obra principalmente sou eu, é você. O reino de Deus está dentro de vós. Deus quer transformar, Deus quer encher, Deus quer gerar, Deus quer te usar como usou Daniel. Deus quer te usar como usou Moisés. A palavra fala, eis que eu estou procurando alguém para tapar a brecha, e nós temos que falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Queridos, então, se nós buscarmos ao Senhor, se nós nos dermos, entendemos quanto precisamos crescer no Senhor, desenvolver a nossa vida, desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa alegria, desenvolver o nosso compromisso. Então, queridos, cuidado com esse negócio de vídeo, viu? Cuidado. A gente vê que tem irmão, não, eu vou ficar por aqui mesmo, no vídeo, o vídeo tá bom. Olha, queridos, cuidado. Tem uma necessidade, não tem problema, não fica. Mas, gente, se você pode estar junto, esteja. Estamos tendo cuidado. Por enquanto, a orientação tem sido essa, calma, tal, não estamos reunindo. Estamos tentando aí a segunda reunião geral, essa não deu, o quórum foi muito pouco. Talvez mês que vem já muitas pessoas já tenham tomado a segunda dose. Mas, queridos, é importante. É muito bom ver a alegria dos irmãos. Não, só aqui ver por vídeo já é maravilhoso. O Raimundo falando, se não tivesse, eu não via a Maria. Isso mesmo, é uma alegria, é uma festa. Porque, queridos, é importante nós obedecermos, nós vermos, nós falarmos, nós gerarmos uns aos outros, nós proclamarmos o evangelho, nós alcançarmos as vidas. Em nome de Jesus. E nós vamos ser orientados passo a passo. Quando acontecer situações, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos clamar ao Senhor. Como é bom que eu, quando começou essa pandemia, orei ao Senhor e lembrei de Moisés, falei assim, Senhor, quando veio aquele destruidor, Senhor, tu mandaste o teu servo ungir os umbrais da porta. Então, Moisés chegou e unge todo mundo o umbral da porta. Gente, o povo todo foi guardado. Nós temos visto isso, temos orado e temos visto, já tivemos mais de 100 pessoas com Covid, queridos, pela misericórdia e bondade do Senhor. O Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, achou por bem manter vivo cada um dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor levou alguns de outra localidade, mas, queridos, continuamos orando. Senhor, nos guarda. Senhor, passa o sangue de Jesus sobre nós, nos guarda. Estamos orando uns pelos outros, estamos visitando. Tem irmãos que estão tendo que também ajudar no hospital, está indo, não para a Covid, mas para outros casos, como é o caso da Maria, louvado seja o nome do Senhor, está ali a família, as sobrinhas, a irmã, a Keila, as meninas, tem algumas irmãs também ajudando, louvado seja o nome do Senhor. Tem trabalho, tem muito trabalho. Então, vamos nos engajar, queridos. Vamos nos engajar. Não é pela atividade, mas é porque nós queremos crescer no Senhor, nós queremos nos apresentar. Está chegando gente, nós precisamos de discipuladores. É você que vai formar, é você que está se apresentando para o Senhor, vai falar, não, mas não é só sempre levantar a mão, é o crescimento, que a igreja vai vendo naturalmente, a sua sabedoria e graça, a sua firmeza na palavra, o seu se desenvolver, o seu ajudar um irmão. Então, tudo isso que vai gerando um corpo ali, que vai falar, opa, nós queremos, irmã, nós podemos contar com você para estar formando, assim como você foi formado, assim como você foi ensinado, é preciso que você vá ali ensinar outro. Então, queridos, a coisa é muito mais simples do que a gente pensa. Porque
como no final o anjo fala para Daniel, fecha o livro. A palavra fala assim, Daniel fala assim, eis que eu não entendi. Ele falou, fecha o livro porque está escrito e vai se cumprir. O próprio profeta não tinha entendido. Lê lá, Daniel 12. Ele não tinha entendido, mas o anjo falou, fecha, está selada a palavra. Vai se cumprir. Mas, querido, nós somos daquele que tem um Deus que cuida de você, que guarda você. Aquele que veio de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Jesus, aquele que veio de Deus, ele está te guardando, ele está cuidando. O Espírito Santo que mora, que habita em nós. Então, queridos, não temamos, mas que a gente possa prosseguir na caminhada. Que a gente possa aguardar o Senhor falar, opa, e nós vamos, Senhor, nos orienta, Senhor. O que fazemos, Senhor? Senhor, misericórdia. Mas enquanto isso a gente vai marchando. Temos que nos preparar. Você está preparado para jogar seu celular fora? Eu acredito particularmente, querido. Eu acho que hoje não tem uma coisa com mais controle do que essas mídias que a gente usa. Nossa reunião está sendo gravada, sei lá por quem. Não estou falando aqui do nosso meio, estou falando aí dos donos da mídia, dos proprietários aí. Tudo que você fala no telefone é gravado. Onde você vai é gravado. Quando você usa o seu cartão de crédito, está lá onde é que você está. Um controle absurdo. Eu fui comprar um chocolate, eu e Miriam fomos num shopping ali, Miriam tinha coisa. Vamos nesse shopping no Boulevard, né? A gente mora aqui em Taguatinga. Aí Miriam falou, nunca fui nesse shopping. Eu falei, vamos lá então, fomos no Boulevard. Tá, Miriam, eu quero um chocolate. Vamos lá comprar um chocolate. Quando eu pedi o chocolate, eu ia pagar, a menina, qual o CPF? Gente, para comprar um chocolate, precisa do CPF. Aí você vai na farmácia, qual o CPF? E a gente vê isso também, talvez tão tranquilo, mas eu não sei se meu coração desconfiado, nós estamos sob um controle terrível, queridos. Sob um domínio, o Senhor tem misericórdia. Eu acho que um dia eu vou ter que pegar meu lindo celularzinho e fazer assim, ó, tchau, tchau, neném. Porque nossas conversas são gravadas. Nossos papos são gravados. Minha ajudadora idônea veio me dizer aqui que já tem 40 minutos. Falei para ela que eu não podia passar de 40 minutos, mas eu já terminei. Quero louvar o nome do Senhor, queridos. E quero, assim, louvar a Deus pela simplicidade. Mas, Beto, você falou a mesma coisa que a gente tem ouvido a vida toda. É isso mesmo. É só isso. É só isso. É só obedecer o mestre. É só fazer o que ele falou que tinha que fazer. É só praticar. É só deixar esse evangelho nos transformar e a gente se lançar para transformar o outro. E puxar, querido, um dia também eu andei assim. Eu era pecador. Eu vivia debaixo do pecado, escravo. Mas o Senhor me libertou e eu queria te oferecer a mesma coisa. Deixa eu te contar meu testemunho. Ah, mas eu estou com esse problema. Deixa eu falar o que a palavra de Deus fala para você. E assim, queridos, com alegria, com gratidão, com satisfação, com tranquilidade e com paz. Porque aquele que é contigo reina. Aquele que é contigo é soberano. Aquele que é contigo fala assim, vem, eu cuido de você. Vem para debaixo das asas do Altíssimo, da sombra do Onipotente. Vem para baixo. Você está preocupado com o quê? Eu cuido, diz o Senhor. Eu cuido de você. Ah, mas Senhor, eu estou passando por problema. Queridos, então, vamos voltar para a palavra. Vamos obedecer. Vamos ouvir um conselho. Vamos nos orientar o que está acontecendo. E deixa o Senhor falar ao seu coração. E vamos praticar. Os problemas vão sair. Os problemas normalmente são fruto da nossa pisada de bola, né? Das nossas equipes, de ter desviado talvez alguma coisa da palavra. Normalmente. Acontece, outra situação acontece. O Senhor muitas vezes vem ali nos ajustando. E são problemas, às vezes, normal mesmo de crescimento. Né? É um trabalho, é uma faculdade, é o jovem que está ali começando a trabalhar, é o casalzinho que está casado novinho. E a gente é o crescimento normal. Mas agora não mais como o mundo diz, mas como o Senhor diz. Como o Senhor fala. O Senhor tem um modo para a gente. E esse modo é maravilhoso. Esse modo traz paz, traz alegria, traz descanso. Nós estamos passando por tribulação. Estou passando por lutas, querido. Estou passando por lutas difíceis. Tem outros irmãos aqui que estão passando por lutas difíceis. Mas, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Porque é Ele que é a nossa alegria, é Ele que é a nossa paz. Não são os nossos problemas que nos movem, não são as dificuldades do dia a dia, não é a Covid, não é o problema que vai vir aí. É o Senhor. E a gente continua em paz, firme, servindo, trabalhando, visitando pessoas, proclamando o Evangelho, socorrendo, animando. Ontem eu e Mira tivemos ali na casa do Mauro e da Lorena. Que tempo maravilhoso. Sentamos ali, estava com algumas situações que a gente precisava resolver, que a gente precisava sentar para conversar, e ali sentamos, começamos a abrir no coração, e o Senhor começou a falar, e começamos a chorar, e começamos a nos derramar diante do Senhor, e o Espírito Santo dá aquele banho, dá aquela lavada, e depois no final estávamos levantando, despedindo, abraçando, beijando, louvando o Senhor, e agradecendo o Senhor por aquilo que o Senhor vai gerando no nosso coração, e a gente sai ali cheio. E quantos irmãos não têm visto? Grupo Caseiro outro dia, que maravilha, estávamos ali na casa da Margot, né? E o Grupo Caseiro começou e tal, e a Lucilene trouxe um testemunho do que Deus está fazendo no trabalho dela. Eu achei lindo, porque a Luciana falou assim, gente, eu oro para que os anjos, eu mande anjos ali para tal. E eu lembrei do texto que fala isso, né? Que os anjos são seres ministradores a serviço daqueles que hão de ser salvos. Então, assim, querido, Luciana, você está muito certa, minha irmã.
no meio da luta, ela é gerente geral da agência da Caixa, então assim, tá lá com os problemas e ela tem que resolver. Ela, Senhor, manda aqui, e vai abençoando, e vai abençoando. E depois ela, né, compartilhando as bênçãos, as pessoas, como abençoou, como moveu, como tocou. E eu fui ali sendo edificado. Depois a Margot trazendo uma luta de família que ela tá tendo, e ela falando assim, o que o Senhor tá falando com ela. E aquilo foi nos edificando. Eu falei, gente, eu quietinho ali ouvindo, mas assim, sabe aquela, porque o Espírito Santo vai lavando a gente, queridos. E a gente precisa pegar o nosso problema. Se você está com problema, se você está com dificuldade, eu quero te fazer um convite. Pega o teu problema e faz assim, Senhor, eu estou te entregando. Eu estou te entregando. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Pai. Me toca, Senhor. Me abençoa, Senhor. Quebra essa dificuldade. Mostra o que o Senhor quer falar. E aí, querido, nós vamos deixar o Senhor gerar ali. Mas a nossa tocada é seguir ao Senhor. É servir e amar uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Cuidar uns dos outros. Perdoar uns aos outros, servir, ter misericórdia uns dos outros, andar na luz, andar como a luz libera, falar do que tem no nosso coração, como a gente está ruim, como a gente está chateado, como a gente está magoado, como a gente fica leve. Porque o Senhor veio para libertar, para nos curar, para que a gente não ande mais como a gente andava doente, adoecido da alma, não é da saúde não, da alma, cheio de complicação, cheio de dor, cheio de pecado, cheio de angústia. Não, queridos, nós somos livres, não estamos presos. Então, queridos os irmãos, louva a Deus, podemos compartilhar de coisas tão simples, mas coisas tão tremendas. Não tem novidade. Devemos obedecer aquilo que Jesus mandou, não importa o tempo. Se precisar de escape, o Senhor vai dar escape. Se precisar de socorro, o Senhor vai dar socorro. Nós vamos orar, nós vamos chorar. Se precisar fugir, nós vamos fugir. É o que a palavra fala. Se vos perseguirem, fugir. Vai. Então, queridos, o tempo vai esquentar sim, mas o Senhor está cuidando de nós. Então, muito cuidado com essas coisas de, o Senhor está voltando porque ele não quer passar pela dificuldade. Às vezes as pessoas falam que o Senhor está voltando porque ele não quer passar pela luta. Mas a palavra fala, quem são esses? Lá em Apocalipse, quem são esses? Esses são os que lavaram as suas vestes no sangue do ungido, do Filho de Deus, do Cordeiro. Eles vêm da grande tribulação. Eles vêm da grande tribulação. Então, queridos, a gente não sabe. Os filmes dizem que quem vai passar pela tribulação é os crentes que não estão firmes. Pode ser, porque os que estão firmes vão ser arrebatados. Glória a Deus. Mas o Senhor pode falar assim, Beto, fica, meu filho. Deus abençoe que eu seja dos firmes. Mas o Senhor fala, fica. Fulano fica, ciclano fica. Então, querido, nós vamos ficar. Porque nós estamos aqui para obedecer o Senhor. E que o Senhor, querido, nos anime nele. Que a gente perca a gente mesmo, que a gente perca os cuidados, porque ele está cuidando de nós. Se você quiser cuidar de você, como é que o Senhor vai ficar esperando, aguardando? Você se liberar para ele cuidar. Deixa ele cuidar. Ele cuida e cuida bem. Olha como ele salvou não só Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele salvou uma carrada de mago, encantador, não sei o que lá, ia morrer todo mundo, ia passar faca em todo mundo. Mas o Senhor trouxe livramento e trouxe salvação. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus, meu irmão, minha irmã, família de Deus. Esse é o nosso Deus. Ele é fiel. E as suas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, né?